Bom, esse vídeo é uma continuação de um outro vídeo meu. No caso esse vídeo aqui, que está na descrição desse vídeo. Naquele vídeo eu foquei em falar algumas burrices que os fanboys do Gojo e do Sukuna falam. E alguns furos de roteiro da luta do Sukuna e do Gojo. Bom, e não precisa ver aquele vídeo antes desse, se quiser pode ver ele depois de ver esse. Esse vídeo também vai focar em algumas burrices que alguns falam sobre essa luta. E antes de falar das burrices, eu vou corrigir duas coisas que eu falei errado no meu primeiro vídeo. Bom, no meu primeiro vídeo, eu explico porque o vazio roxo não apaga a existência. Só que eu acabo falando um pequeno erro. Eu falo que o vazio roxo é uma massa virtual, mas na verdade o vazio roxo é uma massa imaginária, como dito no mangá, e também no anime. Lapso e reversão. Juntando as duas expressões ilimitadas, é possível criar e empurrar uma massa imaginária. Vazio. Roxo. Ok, que não é algo que vai mudar por completo ou fazer uma diferença absurda, mas eu ainda queria falar disso e corrigir um pequeno erro que eu cometi. Agora a próxima coisa que eu falei errado e que vou corrigir é sim uma burrice que eu acreditava na época que fiz, mas depois quando acabei pesquisando algumas coisas e também quando li algumas coisas do mangá, percebi que era um erro e uma burrice o que eu disse no meu outro vídeo, que no caso foi dizer que foi um furo de roteiro Sukuna invocar uma Uraga quando foi pego no vazio imensurável, e o argumento para isso seria que é impossível usar sua técnica inata quando seu domínio se desfaz e que ele não fez o sinal de mão para invocar uma Uraga. Primeiro que não é impossível usar uma técnica depois de usar sua expansão de domínio, ela só fica difícil de controlar. Além de ser dito, o mangá também mostra, e nesse caso Shikigamis são mais fáceis de controlar. Como mostrado pelo Megumi nas duas vezes que ele expandiu seu domínio, nas duas vezes ele desativou seu domínio e logo em seguida atacou seus inimigos de surpresa com o cão divino. E na luta do Gojo versus o Sukuna, o Mauraga já estava invocado em estado parcial, assim como na luta do Sukuna versus a Yorozu, a única coisa que o Sukuna fez foi estabilizar a forma do Mauraga. Bom, agora eu posso falar de outras burrices que as pessoas falam da luta dos mais fortes, sem ser aquelas que eu falei no meu outro vídeo. E para começar isso, eu vou falar sobre o Jeje ter confirmado que o Sukuna só venceu Gojo por causa do Mauraga. Só que o Jeje nunca falou isso, o Jeje apenas falou que tinha decidido desde o início do mangá que o Gojo morreria para o Sukuna no corpo do Megumi, porém ele precisava de alguma coisa para justificar o interesse do Sukuna no Megumi, e a criação disso foi uma Uraga. Resumindo, o Mauraga só existiu para tornar plausível o Sukuna escolher o Megumi como receptáculo. Então não, o Jeje nunca confirmou que o Sukuna precisou do Mauraga para vencer, e não faria o menor sentido ele falar isso, até porque quem realmente leu o mangá sabe que é burrice dizer que sem Mauraga o Sukuna não poderia vencer o Gojo. E também tem aquela vez que o Jeje explicou por que o Gojo não desviou do corte mundial, e os fanboys do Gojo já começaram a falar que o Jeje confirmou que o Gojo é mais forte que o Sukuna, sendo que ele apenas falou que o Gojo estava de guarda baixa no fim da luta por pensar que tinha acabado com todos os recursos do Sukuna, e que se o Gojo estivesse atento, poderia ter evitado um dano fatal, ou seja o Gojo ainda levaria o golpe, mas não morreria. E também tem as pessoas que falam que o Sukuna usar as 10 sombras seria injusto. Eu particularmente não acho. Eu sei que o Sukuna não nasceu com as 10 sombras, mas ele conseguiu a técnica das 10 sombras sozinho e sem ajuda. Ele fez o plano para entrar no corpo, executou o plano sozinho, e utilizou de suas habilidades para entrar no corpo do Megumi, no caso se transformar em objeto amaldiçoado. Ele fez isso sem a ajuda de ninguém, ninguém deu a técnica para ele. Ele foi lá e conseguiu sozinho. E pensando aqui, as pessoas que falam que pelo fato das 10 sombras não ser uma habilidade inata do Sukuna, seria injusto e ultrapassa o Sukuna usar as 10 sombras, não usam essa lógica em outros 3 personagens, no caso o Kinjaku, Yuta e o Itadori. Como sabemos o Kinjaku tem 3 técnicas amaldiçoadas, o transplante cerebral que é sua técnica inata,
A manipulação de maldições que ele conseguiu quando entrou no corpo do Geto e o sistema antigravidade que ele conseguiu depois de entrar no corpo da Kaori. Só que o problema é que o Kenjaku não nasceu com a manipulação de maldições e o sistema antigravidade. Ele só conseguiu essas duas técnicas por causa da sua técnica principal, no caso o transplante cerebral. Ou seja, o Kenjaku e o Sukuna fizeram coisas parecidas. O Kenjaku e o Sukuna usaram de suas habilidades para conseguir outra técnica. O Kenjaku usou o transplante cerebral para conseguir a manipulação de maldições e o sistema antigravidade. E o Sukuna usou a habilidade de se transformar em objeto amaldiçoado para entrar no corpo do Megumi e conseguir as 10 sombras. E o mesmo serve para o Yuta. Afinal a Rika é o Shikigami dele. No caso a Rika é um poder e habilidade dele. E o Yuta usa a Rika para copiar outras técnicas amaldiçoadas. Ou seja, o Yuta faz praticamente a mesma coisa que o Kenjaku e o Sukuna fizeram. Usar de suas habilidades para conseguir uma nova. E sobre o Itadori, é bem simples. O Itadori tem duas técnicas amaldiçoadas. A técnica do santuário e a manipulação de sangue. E o Itadori não nasceu com nenhuma dessas técnicas. Ele apenas as conseguiu. A técnica do santuário, ele conseguiu pelo fato do Sukuna ter usado ela no seu corpo e pelo tempo que o Sukuna ficou no corpo do Itadori, ou seja, se não fosse o Sukuna, o Itadori nunca ia ter a técnica do santuário. E outras habilidades como o domínio simples, energia reversa, o conhecimento sobre barreiras que o tornou capaz de expandir seu domínio, tudo isso veio do treino de troca de corpos, ou seja, um conhecimento implantado no corpo do Itadori. Sem isso o Itadori não ia conseguir essas habilidades tão cedo, e a capacidade de ver o contorno da alma também vem do Sukuna. E a sua segunda técnica amaldiçoada, a manipulação de sangue, veio das pinturas da morte. Ou seja, ele não nasceu com nenhuma dessas habilidades, ele apenas as conseguiu. Resumindo, o Kenjaku, Yuta e o Itadori têm muitas das suas habilidades não sendo algo inato deles, e sim que eles conseguiram através de coisas que eles tinham. Assim como o Sukuna com as 10 sombras, ele não nasceu com as 10 sombras, mas a conseguiu usando o que tinha, e por isso não considero injusto ou ultrapassa ele usar a técnica das 10 sombras, afinal ele conseguiu ela sozinho e usando de suas próprias habilidades. E também tem as pessoas que falam que o Sukuna usar uma Uraga e a Agito na luta contra o Gojo seria injusto e uma trapaça. Só que muitas das pessoas que falam isso, esquecem que o Uraga e a Agito são apenas um poder da técnica das 10 sombras e não séries individuais. O Sukuna usar uma Uraga e a Agito é apenas ele usando uma habilidade de uma técnica que era dele naquele momento, e se a gente for lembrar, para domar um Shikigami da técnica das 10 sombras, o usuário das 10 sombras tem que fazer um ritual de subjugação, e tem que matar o Shikigami sozinho. Ele só pode ter a ajuda dos Shikigamis das 10 sombras, tirando os Shikigamis das 10 sombras. Se o usuário das 10 sombras tiver alguma ajuda, mesmo que seja mínima, não contará e o Shikigami não será subjugado, ou seja, para o Sukuna ter uma Uraga subjugado, ele teve que matar ele sem nenhuma ajuda além dos Shikigamis de uma técnica que era dele naquele momento, ou seja, o Sukuna domou uma Uraga de maneira justa. E sobre a Agito, o Sukuna teve que domar e matar o cervo circular e o tigre mórbido para fazer o Nui herdar eles, e também fez o Nui herdar a grande serpente, assim fazendo o Nui herdar 3 Shikigamis para criar um novo Shikigami que era a Agito. Ou seja, o Sukuna apenas usou as habilidades de uma técnica que era dele naquele momento. E aproveitando que eu tô falando do Uraga e da Agito, outra coisa burra que muitos falam é que o Gojo teria sido superior no 3 contra 1, sendo que o Gojo só trocou alguns golpes contra os 3. O Sukuna ficou analisando a situação enquanto o Agito e o Uraga lutavam, e quando o Sukuna voltou, o Agito foi morto porque atacou sozinho. Ou seja, na maioria do tempo foi 2 contra 1 e não 3 contra 1. E tem o detalhe que dos 3, só uma Uraga era capaz de passar o Mugen naquele momento, ou seja, o Sukuna e o Agito só podiam atacar quando uma Uraga atacasse, e o Gojo nem estava indo tão bem com os fanboys falam, afinal ele causou dano numa Uraga 2 vezes. Que no caso foi um dano superficial com o vermelho e o roxo irrestrito. Fora isso, nenhum ataques dele causou dano numa Uraga, nem mesmo os raios negros dele. E contra a Agito, só o azul máximo que foi efetivo.
E isso só foi possível porque o Agito estava fora de sincronia e atacou sozinho. E o único ataque que o Gojo conseguiu acertar no Sukuna depois de invocar uma Uraga e a Agito, foi o roxo irrestrito. E o vazio roxo irrestrito só aconteceu porque o Agito atacou sozinho, dando uma brecha para o Gojo usar o azul, e também a conveniência do Mauraga não usar o corte mundial enquanto ele recitava encantamentos. E isso aconteceu 3 vezes, uma seguida da outra, ou seja, o Gojo precisou de sorte para usar o roxo irrestrito, que foi o único ataque efetivo durante aquela parte da luta. E não, o Gojo não deu uma surra no Sukuna na luta inteira. Quem de fato leu o mangá sabe disso. Se duvida é só ler a luta do Gojo e do Sukuna. E lembrando que tem que ler o que tá escrito, não só as imagens. E não, o Sukuna não apanhou na própria expansão, e nem faz sentido falar isso, até porque ele só levou um vermelho, e além do seu domínio se manter de pé logo em seguida o Sukuna estava completamente recuperado, e continuando nas burrices. Também tem aqueles que falam que o Sukuna teria levado golpes de propósito para adaptar uma Uraga, sendo que o Sukuna ficou desviando dos ataques do Gojo e em nenhum momento recebeu um ataque de propósito. E também tem os fanboys do Gojo que dizem que o Gojo é tão resistente que levou cortes superficiais do Santuário Malevolente, sendo que ele levou danos absurdos para o Santuário Malevolente, e só conseguiu reduzir o dano quando usou a emoção da Pétala Decadente, que é uma técnica anti-domínio. Outra coisa que falam é que o Gojo poderia colocar o vermelho e o roxo nos seus punhos, porque ele fez isso com o azul, só que se a gente for lembrar, o vermelho inverte a técnica do ilimitado, especificamente o azul. Uma coisa é criar variações do azul, que é a principal técnica do Gojo, mas criar variações do vermelho seria bem mais complicado, e nunca foi mostrado na obra. O Gojo fazendo uma única variação do vermelho ou um uso do vermelho além do normal que a gente vê, então possivelmente o Gojo não pode colocar vermelho nos seus punhos. E sobre o roxo, bom, o roxo é junção do azul e do vermelho, então é praticamente a mesma coisa que eu falei do vermelho, e eu acho que se o Gojo realmente pudesse colocar o vermelho ou o roxo nos seus punhos, ele teria usado ou pelo menos tentado, o que não aconteceu na luta dos mais fortes. E também tem aqueles que falam que o Gojo não usar o teleporte na luta contra o Sukuna foi roteiro, e que foi nerfado, mas eu não acredito nisso. Afinal, como explicado no mangá, o Gojo precisa ter noção total do espaço, tipo, se ele quiser ir de ponto A até ponto B, ele precisa ter noção total do espaço entre os 2 pontos, para assim conseguir teletransportar, resumindo, visualizar o caminho entre ele e o objetivo dele. E aqui entra alguns problemas. O primeiro é que o Gojo precisaria de tempo para ter noção de todo o espaço em que ele estava, e mesmo tendo 6 olhos, ele não ia ter essa noção instantaneamente, então levaria um tempo. E vamos pensar, o Sukuna nunca ia dar esse tempo para o Gojo. O Gojo teria que ou se concentrar em ter a noção total do espaço ou focar em lutar com o Sukuna. E mesmo que o Gojo decida focar em ter a noção total do espaço, o Sukuna não ia deixar o Gojo se concentrar para ter essa noção. Então é extremamente difícil o Gojo conseguir ter a compreensão total do espaço enquanto luta com o Sukuna, se não até impossível. E também tem outro problema. O Santuário Malevolente simplesmente destruía todo o terreno ao redor, tornando impossível para o Gojo visualizar as coordenadas do teleporte. E também o fato que durante a luta, o Gojo e o Sukuna ficavam destruindo tudo ao redor. E isso poderia fazer ser impossível o Gojo ter a noção total do espaço, e por isso o Gojo decidiu não usar o teleporte, já que ele não seria tão útil nessas circunstâncias. E para finalizar o vídeo, eu vou falar das estratégias para derrotar o Sukuna que a comunidade criou. Eu sei que muitas delas nem envolvem a luta do Sukuna e do Gojo, mas eu vou falar porque eu quero e também porque muitas dessas estratégias dariam errado. E muitos usam essas estratégias falhas criadas pela comunidade para dizer que o roteiro salvou o Sukuna. A primeira delas seria que os feiticeiros tinham que esperar a Nobara acordar para ela ajudar o Gojo durante a luta dos mais fortes, fazendo a mesma coisa que fez no final de Shinjuku para ajudar o Gojo.
Só que tem alguns problemas. Como sabemos, a Nobara estava há 1 mês e quase 2 meses desacordada, afinal ela ficou assim no dia 31 de outubro e acordou no dia 24 de dezembro. E os feiticeiros não tinham como saber que a Nobara ia acordar justamente no dia 24 de dezembro. Então por que esperar a ajuda de alguém que eles não sabiam se iria acordar naquele dia ou se ia acordar algum dia? Só não faz sentido. Então não foi burrice dos feiticeiros não esperarem a Nobara acordar, afinal nem sabiam que ela ia acordar. Outra estratégia burra criada seria usar a fala amaldiçoada ou a técnica do todo para fazer o Iguruma chegar mais perto do Sukuna e usar a espada do carrasco. Primeiramente que o Yuta, que era o único que não morreria ao usar a fala amaldiçoada e era capaz de paralisar o Sukuna por tempo suficiente para usar a espada do carrasco, tinha que dar prioridade e focar em matar o Kenjaku. Afinal, se o Kenjaku simplesmente chegasse de surpresa no campo de batalha, todos seriam eliminados sem muitos problemas, e mesmo se vencessem ele, todos os feiticeiros estariam fracos e exaustos para lidar ou vencer o exército de maldições que seria liberado após a morte do Kenjaku. Por isso um ataque surpresa foi essencial e o Yuta também era necessário para não deixar o exército de maldições do Kenjaku se espalhar. Já o todo, além de ter que ajudar o Yuta para o plano ter mais chances de dar certo, ele era a única contramedida dos feiticeiros contra o domínio do Sukuna, e não poderia entrar no combate porque eles não sabiam por quanto tempo Sukuna ficaria sem poder expandir seu domínio, e o plano da espada do carrasco daria errado de qualquer jeito. Afinal, o Iguruma só ficou vivo por 2 capítulos porque o Sukuna queria ver seu potencial, e como o próprio Iguruma diz, no momento que o Yuta chegasse ele iria parar de brincar, e por esse motivo o plano da espada do carrasco não era o objetivo principal. O Iguruma não era rápido o suficiente para acertar o Sukuna e nem resistente para durar muito tempo no campo de batalha. E ainda tem o problema dele não saber energia reversa para se curar, e por isso o objetivo do Iguruma não era a espada do carrasco, mas sim tirar a técnica inata do Sukuna. E a possibilidade de usar a espada do carrasco era um bônus, porque simplesmente não valia a pena sacrificar contramedidas importantes e brechas que diminuiriam as chances de vitória por causa de um plano com chances baixas de dar certo. Outra coisa que falam é que o Hakari deveria estar na luta contra o Sukuna e que seria uma grande vantagem para os feiticeiros, mas isso não faz sentido. Afinal, entre todos ali o Hakari era o único que poderia segurar a Uraumi por causa da sua imortalidade. Sem ninguém segurando a Uraumi, ela só iria congelar e ajudar o Sukuna caso os feiticeiros estivessem em vantagem. E o gelo da Uraumi é tão forte que, ao priorizar o uso do gelo ao redor da Maki, prendeu ela por tempo o suficiente para que ela e o Sukuna conversassem e depois os dois saíssem voando no Nui. Resumindo, se a Uraumi chegasse, todos seriam derrotados e o Sukuna iria ganhar. Outra estratégia burra que falam é que a Maki poderia entrar na expansão do Iguruma para matar o Sukuna. Essa estratégia surgiu por uma má interpretação do fim da luta da Maki contra o Naoya. As pessoas que afirmam que isso seria possível dizem que a Maki é imune a domínios, mas não é exatamente isso. A Maki pode atravessar barreiras por ser reconhecida como um objeto pelas barreiras e não é reconhecida como alvo de acertos garantidos que usam como base a energia amaldiçoada para definir seus alvos. Esse é o porém crucial, já que a expansão do Iguruma não usa a energia amaldiçoada como critério para a regra de não violência. Outra coisa que falam é que a Maki foi burra em não cortar a cabeça do Sukuna nesse momento aqui. Primeiro que não é burrice, afinal os feiticeiros ainda queriam salvar o Megumi, e vimos nisso até na luta do Gojo contra o Sukuna, onde o Gojo quer matar o Sukuna e depois usar energia reversa para trazer o Megumi de volta à vida. É também nas lutas seguintes, decapitar o Sukuna naquele momento iria matar o Megumi junto. Logo todo o esforço e planos para salvar o Megumi teria sido em vão. E também tem outra explicação que eu vi na internet que diz que a Maki não decapitou o Sukuna porque seria mais difícil. Afinal o Sukuna no seu corpo original é bem alto. Então a Maki precisaria de mais esforço para conseguir chegar na cabeça e decapitar. E por levar mais esforço, levaria mais tempo. E o Sukuna poderia perceber, e se o Sukuna percebe-se, ele desviaria na mesma hora, fazendo o ataque ser inútil.
E também porque eu acredito que no momento que a lâmina começa a se acostar ele para decapitar, no caso, quando a lâmina encostasse nele para cortar, ele sairia dali o mais rápido possível antes do ataque ser finalizado, assim evitando a morte. Então a ideia da Maki atacar aqui ao invés da cabeça só aconteceu porque aqui seria mais fácil de acertar, afinal conseguira fazer ataque rapidamente sem o Sukuna perceber, enquanto na cabeça teria chances de perceber. Então a Maki não foi burra nesse momento, apenas atacou o lugar que ela tinha certeza que conseguiria acertar e fazer um ataque. Bom, agora eu vou falar das estratégias criadas durante a luta do Gojo contra o Sukuna. A primeira delas seria usar a fala amaldiçoada ou a técnica do todo para facilitar o acerto do roxo 200%. Essa estratégia não funcionaria. Afinal a fala amaldiçoada não iria funcionar pela diferença de poder e só iria causar danos em quem a usasse. Isso considerando luta, porque se fosse o Inumaki, ele iria morrer na mesma hora, e a técnica do todo também seria inútil, já que sua aproximação junto ao Gojo estar fazendo um ataque à distância, só iria tirar o fator surpresa que foi o motivo do roxo ser minimamente efetivo, isso ainda estando supondo que eles iriam se aproximar para usar essas habilidades. Já que o Yuta, mesmo sendo o mais forte entre todos os alunos, admite que se o Gojo não tivesse enfraquecido o Sukuna, ele e o Itadori teriam morrido para cortes normais, ou seja dar hit kill no todo, e no Maki Yuta seria muito fácil. Outra estratégia burra seria que após o Sukuna não poder mais usar seu domínio, os alunos entrassem na batalha usando a técnica da Kirara como suporte principal para vencer o Sukuna. E nem preciso dizer que essa estratégia tem vários problemas. O primeiro é que o Sukuna já sabe como a técnica da Kirara funciona e como lidar com ela, por causa das memórias do Megumi. O segundo é que mesmo se o Sukuna não soubesse, seria fácil entender a técnica da Kirara, porque para não morrer, os alunos teriam que ser marcados, e para atacar o Sukuna, eles teriam que seguir a ordem da técnica da Kirara, o que só deixa óbvio como a técnica funciona. E terceiro, mesmo que o Sukuna não percebesse, no momento que alguém tentasse atacar ele, teria que ser protegido pelo Gojo para não morrer, ou seja, assim como Kusakabe disse, o Gojo lutar sozinho era a melhor chance de vitória. E antes do vídeo acabar, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, e conferir os outros vídeos do canal que estão na descrição desse vídeo, principalmente esse vídeo aqui, que é a parte 1 desse vídeo.